Palestina Livre. A ofensiva de Israel ao povo palestino é tema do 321 REC da semana. Em Porto Velho, a escadaria da Unicentro foi espaço de apoio à Palestina na tarde desta terça-feira. Fizemos uma entrevista especial com a advogada popular Natália Acioli, que é pesquisadora em conflitos socioambientais e membro do movimento Bem Viver em Rondônia. Acompanhe. 3, 2, 1, REC. Bem-vinda ao nosso podcast, Natália. Oi, Moara. Primeiramente, me apresentando melhor. Natália, explica para a gente como podemos entender essa situação entre Palestina e Israel. Então, muitas vezes a gente ouve falar que que eles chamam, de conflito, essa palavra é utilizada. Atualmente a gente não tem utilizado mais a palavra conflito, considerando que a ofensiva de Israel ela vem sido de tal forma que existe uma resistência do povo palestino, mas é uma resistência que, na verdade, é uma resistência a essa ofensiva, né? E é uma ofensiva que hoje já matou mais de 12 mil palestinos, sendo 40% crianças, né? Quando a mídia ela tenta falar sobre esse assunto, ela coloca como se fosse algo muito complexo de se entender. Mas, na verdade, não é tanto. Existe uma disputa por aquele território. As pessoas acreditam e tentam colocar como se fosse algo complexo, algo milenar, algo que está justificado a partir da Bíblia. Mas, na verdade, o que acontece hoje dentro da faixa de Gaza com os ataques de Israel contra o povo palestino é um processo de colonização. Eles estão tentando tomar aquela área, né? Porque é um processo que não começou hoje, né? São 75 anos que o povo palestino vem sofrendo essa ofensiva. Em 48, quando houve o Nakba, né? Que não dá para falar aqui, mas que eu recomendo que pesquise o que foi o Nakba. Que foi quando os palestinos foram, pela primeira vez, retirados entre milhares de suas próprias terras pela criação do Estado de Israel e para que colonos já tomassem esses espaços. E foi um processo violento, da mesma forma que está acontecendo hoje, tanto que hoje está se chamando de uma segunda Nakba, né? E apesar de se achar esse um tema complexo, a gente pode resumir muito bem entre um processo de dois países, que é Israel, com todo o apoio dos Estados Unidos, apoio financeiro, são bilhões de dólares que estão sendo injetados dentro de Israel para poder dizimar essa população palestina, para poder tirar eles do seu território, né? E fazê-los ficar realmente com medo para que eles possam sair, né? Hoje Israel bombardeia hospitais, bombardeia escolas, sob a justificativa de que existem uma estrutura terrorista embaixo desses lugares. E a gente sabe que isso não ocorre, que isso, na verdade, são crimes de guerra e que vão ser e que devem ser julgados pelo direito internacional. O direito internacional prevê que ataques a escolas, a hospitais, são crimes de guerra. Então, esse chamado de chamar essa ofensiva de algo complexo é justamente para que as pessoas não entendam e virem os olhos e não tentem entender. Mas, na verdade, é um processo de ofensiva para retirar a população de um território que tem interesses econômicos, que tem interesses de gás, de um local que é estratégico para a expansão dos Estados Unidos de Israel e para que eles possam dominar aquele local para exportar, assim como também da indústria de armas, que também é muito beneficiada. Aqui em Porto Velho já existe uma adesão ao movimento Palestina Livre. Eu gostaria que você pudesse explicar sobre essa adesão aqui no contexto local. Quando começou a ofensiva de Israel, né, após o ataque que o Hamas promoveu, né, que na verdade a gente pode dizer que foi um contra-ataque,
a ofensiva, principalmente dos últimos anos, que vem sendo o que o governo do Netanyahu tem feito, né? Só nesse ano, poços de água dos palestinos foram concretados. O povo palestino ele tem, né, um acesso limitado à água e energia, mesmo antes dessa ofensiva que tem se iniciado, né? Só que aí, quando tudo isso começou, lá no 8 de outubro, o governo de Rondônia estendeu uma bandeira de Israel dentro do palácio do CPA, né, do Centro Político Administrativo, e além disso declarou todo o apoio, né? O secretário também, eu acho que o secretário de saúde, ele também postou uma foto nas redes sociais com a bandeira de Israel. Fora que Rondônia tem acordos que a maioria da população não sabe. Se vocês entrarem dentro do site do governo, vocês vão ver, e jogar lá Israel, vocês vão ver a quantidade de acordos que o Estado de Israel tem com Rondônia. Rondônia, ela tem uma ligação com Israel econômica, a partir da questão do agronegócio e também da questão de segurança pública. É uma relação que existe e é uma relação que se fortaleceu nos últimos anos no governo do Marcos Rocha também, mas já existia antes. E nesse momento eu vejo que é muito importante para nós, enquanto rondonienses e amazônicos, entender todo esse processo palestino, porque de alguma forma ele repercute aqui, né? A gente tem relações com esse Estado, a gente tem a nossa soberania ameaçada pelo Estado de Israel, de uma forma que o seu maior fiel escudeiro, que é os Estados Unidos, mandou 300 soldados para a Amazônia. Qual é o sentido de mandar 300 soldados para a Amazônia no meio dessa ofensiva de guerra se intensificada? Pensar que a gente é um local estratégico também, né, nesse futuro que a gente não sabe o que vem por aí, mas que tudo se agrava. Então, é importantíssimo a população de Rondônia olhar para esse local, para a Palestina, para Gaza, para as ofensivas de Israel. E politicamente, o que seria necessário fazer para que o povo da Palestina seja livre? Essa é a pergunta de bilhões de dólares, né? Não há como falar num fim dessa Gaza, né? Gaza é a maior prisão a céu aberto do mundo, né? Eles estão totalmente cercados. E tudo isso com o apoio da maior potência mundial, né? Que domina com armas, com financiamento. É um processo que, a partir desse momento de tentar contra-atacar, seria muito difícil. É muito difícil falar nisso. Mas, a partir da nossa, a gente pode se posicionar de uma forma que todos os países devem, e eu entendo e compreendo como isso é difícil, mas aí eu vejo que a pressão popular ela é uma forma de se chegar a quebra de acordos. A gente está vendo milhares e milhares de pessoas se levantando pela Palestina. Nunca se teve no mundo tantos levantes por esse povo. As pessoas acreditavam porque a mídia sempre falou que o Estado de Israel é aquele Estado plural, democrático, a única democracia do Oriente Médio eles chamam. Mas como que a única democracia do Oriente Médio mata sumariamente crianças sem qualquer pudor e sob qualquer alegação, né? Inventando mentiras por aí. Eu vejo que nesse momento que existe uma complexidade dentro da política internacional de que a crise do capitalismo se agrava, nós estamos vivenciando também uma crise ecológica, né? Estamos no período já de ebulição global, né? O capitalismo se acirra e essas crises se acirram e existe um crescimento, né? E aí é uma questão geopolítica, né? De outros blocos econômicos e os Estados Unidos ele vai perdendo força. Mas você vê também que eles estão perdendo força da própria narrativa. E a narrativa e a ideologia
né, ela é algo potente, ela é algo que acaba dando base para que eles ataquem, para que eles tenham essa força. Então é por isso que, repito, a pressão popular, que as pessoas se unam, que as pessoas voltem os olhos e que as pessoas compreendam o estado de emergência que a gente se encontra e como que é importante a gente se unir, não só pela causa, né, dos palestinos, que é legítima e que a gente precisa apoiar, mas por tudo aquilo que o nosso tempo histórico exige, né? Que a gente se levante por todos esses povos originários que lutam por sua terra e lutam contra essas potências imperialistas. Eu agradeço a sua entrevista e fico à vontade para as suas considerações finais, Natália. Obrigada, Moara, pela oportunidade. Minhas palavras finais são que a gente possa, dentro dos próximos dias, ter um cessar-fogo, né, para que essa ofensiva israelense pare e que os povos não parem de olhar para a Palestina, para que o mundo inteiro não vire os seus olhos. A gente sabe como é cruel ficar recebendo todas as notícias, né, do que vem acontecendo lá, mas é a única forma que a gente tem de lutar contra isso de tão longe. Então a gente precisa reverberar as vozes de quem está lá, lutando e sofrendo. Eu conversei com a advogada popular Natália Scioli, que é pesquisadora em conflitos socioambientais e membro do movimento Bem Viver em Rondônia. Ela contou pra gente um pouco sobre a adesão do Estado ao movimento Palestina Livre, aqui no nosso podcast 321 REC da semana. Fique ligado em nosso conteúdo no feed do Instagram, @rec.uni, do Spotify 321 REC ou no YouTube no canal REC Uni. Eu sou Moara Araújo e te convido a caminhar com a gente. Bora cidadaniar? 3, 2, 1, REC!